Bom dia, bem. Muito calor, né? O negócio hoje tá bravo. Cheguei em casa de madrugada, tava chovendo. Acordei pra ir pra igreja, tava solzão troando. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 6. Hoje a gente dá início a uma parte bem importante, assim, uma parte que é tida como meio que um ápice assim, do Sermão da Montanha, certo? Vocês recapitularem, a gente passou pelas bem-aventuranças, passamos sobre Jesus abordando algumas tradições e algumas leituras e interpretações que os judeus naquela época tinham a respeito da lei, dos costumes. Chegamos no capítulo 6, agora Jesus fazendo esse contraste. Se em outro momento, no capítulo 5, ele está ensinando, trazendo uma verdadeira interpretação, trazendo um verdadeiro significado, a verdadeira intenção da lei. Agora no capítulo 6 ele vem para a prática, né? Então no capítulo 6 ele está mostrando como nós devemos ter cuidado ao executar algumas coisas que parecem ser boas, mas que em algum momento podem ser muito legalistas. A gente pode cair nesse pecado, assim, nesse engodo, na má intenção do nosso coração, né? A gente falou sobre as esmolas no começo do capítulo 6 e hoje a gente vai abordar do versículo 5 até o 8. Eu não vou entrar no Pai Nosso ainda, na oração do Senhor. Por quê? Porque eu quero pegar essa oração do Senhor e eu queria meio que fazer uma série dentro de outra série. Então eu queria abordar o Pai Nosso em alguns domingos. Eu vou investir alguns domingos expondo o Pai Nosso, porque é uma oração que é muito importante para a vida da igreja. Não à toa ela está aqui no centro do sermão, um dos principais sermões de Jesus, né? Vamos ler o texto. Diz assim, Mateus 6, versículo 5: E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Digo a vocês que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E ao orar, não usem vãs repetições como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por causa da quantidade de palavras. Não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem. Amém? Gente, eu queria que vocês tivessem em mente ao ler esse texto aqui, ao observar esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta, me acompanha aí, né, na exposição. Mas eu queria que vocês tivessem em mente algo que, eu acho que todo mundo conhece alguém assim, ou já teve alguém assim na sua vida. Aquele amigo que sempre te procura quando ele quer algo, quando ele tem um interesse de receber algo. Então ele vai, ele fala muito, ele explica muito, ele dá muitos argumentos e fala. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Você tem algo que ele quer e ele está precisando disso. O único objetivo dele ali é suprir a sua própria necessidade, suprir aquilo que ele está precisando, aquilo que ele quer naquele momento. Então ele vai, quando ele conquista isso de você, ele some. Não há uma pergunta sequer sobre como você está, como é que estão os problemas da vida, o que é que você está passando, está tudo bem, como vai a família, como vai o cônjuge, como vai os filhos, e o trabalho, e aí, aquele trabalho como é que está? Não há nenhum interesse sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque no fim só há interesse. O interesse está nas coisas e não no relacionamento. Todo mundo já teve esse dito amigo, a gente pode chamar de amigo, né? Porque no fim essa pessoa é apenas uma pessoa interesseira. E no fundo, gente, esse texto aqui que a gente leu está falando um pouco sobre isso. Não parece, mas está falando um pouco sobre isso. Porque Jesus está abordando aqui um tipo de relação. Uma relação. Que relação é essa? Não é uma relação que nós temos um com o outro,
mas é a relação que nós, que os cristãos, que os filhos de Deus têm com o seu Senhor, com o seu Pai. Como nós conversamos com o nosso Pai, como nós nos relacionamos com Deus, é através da oração. É através da oração que a Bíblia nos mostra que esse é o caminho, esse é o meio de graça, em que nós somos abençoados, que nós somos moldados, e que nós nos relacionamos, claro, de maneira bem integral, bem junta, assim, como a gente falou no diáspora aqui na quarta-feira, de maneira inseparável da leitura das Escrituras, da meditação das Escrituras, porque a gente não sabe orar. Como é que a gente ora bem? Lendo as Escrituras, meditando as Escrituras, conhecendo a vontade de Deus. E como é que a gente lê bem? A gente lê de joelho, a gente lê em oração, a gente faz uma leitura orante, a gente faz uma leitura esperando, almejando que o Espírito Santo, que inspirou os autores desses livros, nos ilumine, traga uma revelação para nós do que aquele texto significa para nós nos nossos dias, certo? Então, gente, nesse texto ele joga assim, eu vou ser bem rápido, talvez esteja correndo um pouquinho, certo? Mas por causa do tempo. Esse texto ele joga na nossa cara um grande problema. Que problema é esse? É uma oração, é um tipo de oração que Jesus está abordando aqui, que é uma oração sem coração. Não há conteúdo nenhum, só há interesse. É como se fosse esse amigo. Não há conteúdo, só há interesse. Quando esse interesse passa, o que é que acontece? A gente some. E às vezes, esse sumir não é sumir da igreja, não é sumir da vida dos irmãos, não é. Às vezes, esse sumir é só sumir da presença de Deus. Porque, acreditem, é muito possível a gente estar aqui todos os domingos, estarmos em todas as programações, aos olhos dos nossos irmãos aqui a gente está muito bem, e por dentro a gente não valeu uma moeda de um centavo. A gente já não vale, né? Mas vocês entenderam. Então, Jesus está apontando que há um risco muito sério e muito presente. Jesus só está falando aqui coisas necessárias. Sabe aquela coisa assim que você não pode passar? Tem aquela coisa assim, você não pode passar dessa vida sem assistir esse filme, sem ler esse livro, sem ter essa experiência. Pronto. O Sermão do Monte é isso. É Jesus pegando os seus discípulos, colocando aqui aos pés dele, falando assim: senta aqui agora, que quem sabe vai ensinar. É basicamente isso. E ele vai falar sobre muitas coisas, mas ele vai falar sobre aquilo que é importante de verdade, relevante não só para aquela época, mas para o nosso tempo. Mateus, os outros evangelhos, Tiago, é uma reflexão. A carta que o Luiz expôs aqui durante alguns domingos, com tanto conteúdo, ela é uma reflexão, é uma revisitação do Sermão da Montanha. Por isso você vai ver muitas similaridades assim, entre um conteúdo e outro. E aí Jesus olha e fala assim, há um grande risco, mesmo vocês tendo entendido tudo isso que eu falei até agora, há um grande risco de vocês ir darem esmola e vocês só estarem satisfazendo a sua própria vontade. E há um grande risco, claro, nesse texto que a gente leu hoje, de vocês orarem teologicamente muito perfeitinho, aos olhos dos homens, as pessoas olham assim, aquela pessoa, como ela ora bem. Tem aquelas pessoas de antigamente, olha assim, oi senhora, olha assim, não, eu gosto tanto daquele pastor, eu gosto de escutar ele na rádio, que ele ora tão bem. Isso não adianta de nada, são só palavras. E é isso que Jesus está apontando aqui. Aos meus discípulos, ele tirou o foco agora dos fariseus. Aos meus discípulos, tenham cuidado. Lembra, o capítulo 6, ele começa com um bem destacado, tenham cuidado. Porque isso que vocês estão fazendo são coisas boas. São coisas que vocês devem fazer. Mas tenham cuidado em como vocês fazem. Por quê? O que é que ele está denunciando? É a intenção do nosso coração. Até agora ele bateu, ele atropelou os escribas, os fariseus, os intérpretes da época, com relação ao legalismo que eles usavam. Agora ele olha para os seus discípulos e fala assim, vocês têm um potencial. Não é um potencial de ser uma pessoa muito... Não. Vocês têm um potencial. Se tem um potencial que vocês têm, é de fazer igualzinho que eles estão fazendo. Serem legalistas. Terem uma moralidade totalmente superficial, totalmente vazia, seca, que visa apenas se mostrar para os outros, beneficiar a si próprio. E como é que ele mostra, gente, nesse texto, que a gente pode estar orando dessa forma? Pode correr esse grande risco de orar sem coração.
sem ter contexto, sem ter conteúdo. Quando a gente ora, quando a nossa oração, ela se torna apenas um espetáculo para os outros. É isso que ele acusa. Qual que é o contexto da época que ele fala aqui? Os fariseus, eles tinham alguns costumes. Eles oravam às vezes nas esquinas, eles oravam em pé nas sinagogas. E não há um problema aqui que Jesus está apontando, não há um problema em você fazer isso. Nós oramos aqui. Nós convidamos todo mundo a estar de pé, a fechar os seus olhos, se concentrar, orar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, agradecer por esse dia. A gente faz isso aqui no nosso culto público, que é o exemplo daquilo que a gente quer para os nossos dias. O problema não está aí. O problema está quando nós fazemos isso e a intenção do nosso coração, lembra aquilo que eles acusavam os outros, a intenção do nosso coração está do mesmo jeito deles. Eles faziam aquilo por quê? Porque eles tinham ganho. Orar em pé, de maneira muito bonita, de maneira muito formal, de maneira muito certa, para aquelas pessoas, diante de todas aquelas pessoas, as pessoas olhavam para aqueles líderes e falavam assim: olha como eles são piedosos, olha como eles nem pecam. Eu acho que essa pessoa aí, ela está a ponto assim de ser arrebatada por Deus, assim, porque ela é muito santa. E tem aquele irmão que a gente olha assim e fala assim: meu Deus, como ele é santo, eu não imagino essa pessoa pensando em soltar um palavrão com alguém no trânsito. Essa pessoa já se estressou com o filho? Não acredito não. Olha, a bênção. Às vezes eu estou assim, deixando pensando sozinho assim, né? E aí às vezes quando a gente está porque às vezes quando a gente está nos lugares, o Judá está ali, ele dá o terrorzinho dele ali, mas comparado a algumas outras crianças no ambiente, as pessoas param e olham assim, ó: meu Deus, Judá é uma bênção, viu? Só que a gente sabe que dentro de casa o negócio é mais tenso. No ambiente que ele está, que é o lugar dele, é mais tenso. Então, é aquilo que a gente falou nos domingos anteriores. Casamento nenhum acaba de boa, né? É ilusão, isso é coisa da internet. Não, casamos, mas nós casamos porque nos amamos muito. E aí a gente está separando porque a gente se respeita. Aí depois, com o tempo, a gente vai descobrindo as coisas, né? Não era bem aquilo e tal. Aí começa a colocar o pessoal na justiça, aí vai isso, vai aquilo. A gente sabe bem como é que funciona. Por quê, gente? Porque a gente sabe que a gente é imperfeito. A gente cantou isso aqui hoje. A gente cantou sobre a nossa imperfeição. A gente cantou sobre como nós somos pecadores. A gente cantou sobre isso. A gente até canta, só que a gente corre um grande risco de às vezes só cantar, só falar, só dizer para os outros. E eu falo isso estando no lugar que eu corro esse grande risco também. Entendeu? Então é isso que Jesus está chamando no Sermão da Montanha. Se analise, porque a sua oração pode estar sendo só um espetáculo. Ah, mas eu nem oro na igreja, eu nem oro em público, como é que a minha oração está sendo só um espetáculo? Eu só oro em casa, e olhe lá, às vezes eu nem estou orando. Mas às vezes você posta alguma coisa lá no Instagram, às vezes você coloca lá a frase na sua bio, às vezes você vai lá e comenta alguma coisa, compartilha alguma coisa, e aí você faz isso com o ar de quem é muito perfeito, assim, criticando, acusando outras coisas. Eu estou dizendo que você não deva fazer, apontar erros, apontar problemáticas que precisam ser colocadas em pauta. Não estou falando sobre isso, mas falando sobre isso, você tem feito diferente? Tem sondado seu coração? Se aquilo não é só legalista, você está apontando só o dedão para o seu irmão e os outros, está tudo voltado para você? Você tem analisado isso? Mas ainda que você não tenha feito isso, tem uma outra coisa que Jesus aponta aqui, que se torna meio isso, que cai nesse problema de uma oração sem coração, que é uma oração que ela é uma tentativa de manipular Deus. Sabe aquela oração que você chega e fala assim: Deus, eu queria isso, mas Senhor me ajuda, você sabe que você não precisa daquilo, que Deus não precisa lhe dar aquilo, mas você tenta convencer Deus de que é necessário. Aí quando a gente está assim afiado, né, em oração, a gente levanta da oração, a gente já fala assim, ó: foi mal, Deus, eu só estava falando besteira mesmo, não era nada. É incrível quando a gente vai orar e a gente vai pedir algo que a gente sabe que não é da vontade de Deus, Deus nos molda assim, nos alinha de uma forma que a gente volta arrependido. A gente volta com vergonha de Deus. Se fosse em público, a gente teria feito diferente. Mas assim, a gente tenta a todo momento manipular Deus. A gente manipula Deus quando a gente
ajoelha sozinho no nosso quarto, quando ninguém está escutando, em oração. Mas a gente também tem o poder de manipular o Senhor quando a gente faz isso nas nossas reclamações, nas nossas murmurações. Quando a gente olha para aquilo que a gente tem e a gente não está contente com aquilo que a gente tem, com aquilo que o Senhor nos deu. Olha o que Pedro diz. O Senhor nos deu aquilo que era necessário para viver. Primeiro, Ele nos deu o seu Filho. Se o Senhor é o meu pastor, de que eu terei falta? E das coisas desse mundo que é necessário, Ele me entrega. Às vezes é muito pouco. Aí o Sermão da Montanha começa dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque eles não dependem disso. Porque deles é o reino dos céus. Entendeu? Então, Jesus ele aponta aqui que aquelas pessoas estavam querendo atenção para si, estavam agindo como hipócritas. Essa palavra eu falei no último sermão. Não tem muito sentido de hipócrita que a gente fala hoje, mas é como se eles estivessem dando um espetáculo com alguém, um ator num teatro, e eles quisessem esse reconhecimento, e era isso que eles estavam querendo fazer naquela hora. E aí eles oravam, aí ele traz um outro exemplo, né? Com os gentios, como algumas pessoas que oram e em vãs repetições. E aí parece assim, se eu orei por uma coisa, pronto, eu tenho que orar e nunca mais vou orar por aquilo. Não é sobre isso que ele está falando. Ah, mas a gente recita o credo, aí a gente faz não sei o que, a gente ora o Pai Nosso. Não é sobre isso que esse texto está falando, certo? Não é sobre esse tipo de repetição. É porque os gentios acreditavam que quanto mais eles oravam, mais eles iriam receber a resposta. Mais probabilidade tinha de Deus responder essas orações. Então a oração estava muito mais condicionada àquilo que eles estavam dispostos a entregar a Deus do que aquilo que a Bíblia fala sobre a oração, né? Que o centro de tudo isso é o Senhor. A gente está orando a Deus para se parecer mais com Deus, por causa que Deus mandou a gente fazer isso, porque Deus decidiu nos alimentar através desse meio de graça, como Ele decidiu nos alimentar através dos sacramentos, através da meditação nas Escrituras, através da comunhão dos santos, através do silêncio, através da alegria, através de diversas outras disciplinas espirituais que muitas vezes a gente não percebe, né? E a gente acaba corrompendo essa disciplina. Aí a gente faz o quê? Tá alegre? Não vou orar. Tá alegre? Não precisa orar, não. Mas o que foi que o texto de Tiago falou, que o Luiz trouxe semana passada? Se você está alegre, se você está contente, cante louvores. Em todo tempo há situações para você se relacionar com Deus. Seja com louvores, seja com choro, seja às vezes com silêncio, às vezes sabe aquela oração que não falta palavras? Que você ajoelha, que você não tem força nem para falar, você não tem força mais nem para conversar, mas Deus sonda os nossos corações. É isso, gente. Na época de Jesus, as pessoas queriam porque queriam conquistar as coisas de Deus através daquilo que elas podiam dar. A gente pode fazer a mesma coisa hoje. Usar técnicas, usar nossa oratória, usar um monte de coisa. Mas o Deus que a Bíblia nos revela, um Deus que já conhece as nossas necessidades, bem antes de nós falarmos, orarmos. Ah, mas por que Deus precisa que a gente ore então? Deus decidiu se relacionar com a gente. O homem pecou, no outro dia ele podia mandar Jesus. Por que ele não mandou? Deus tem uma maneira de se relacionar conosco. É uma maneira pessoal, é uma maneira familiar, é uma maneira pactual, é uma maneira que ele quer ir de encontro a nós, mas ele também quer que a sua noiva, o seu povo vá de encontro a si. Entendeu? Então, é a forma que Deus instituiu as coisas desde a criação. E Jesus não para por aí, gente. Jesus, ele nos mostra o caminho, né? Grande é o problema que nós temos. Grande é o problema que Ele nos alertou. Mas Ele nos ensina também nesse texto a cultivar uma oração, que ela não é uma oração que visa a aparência, que visa fortificar o nosso ego, aquilo que as pessoas vão ver da gente. Não. É uma oração que cultiva a intimidade desse relacionamento. Ah, é porque eu tenho que orar agora fechando a porta do quarto. Tem que ser no quarto. Aí a gente vai para aquelas coisas, né? Não, para orar no monte, se eu subir um monte de terra daquela da Sabiaguaba, eu vou orar e Deus vai ouvir.
Meu irmão, há problema de você orar no monte? Nenhum problema, pelo amor de Deus. Se você tiver vontade de orar no monte, você vai orar no monte. Não tem problema nenhum. Teve momentos na minha vida que eu orei, me derramei em lugares assim que... Então, tipo, não é o problema, não é o lugar, certo? Então a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. O que o texto está falando aqui é sobre intimidade, é sobre relacionamento de verdade. É aquilo que eu gosto muito de falar. A gente pode se juntar aqui, a gente pode depois do culto conversar e colocar o papo em dias e tal e tudo mais. E é show de bola, isso é massa, a gente deve fazer isso, deve cultivar isso também. A gente deve marcar algum rolê, ir para a praia, para um restaurante, alguma coisa assim, e fazer coisas de muita gente junto, devemos fazer isso. Mas onde é que as relações mais profundas são cultivadas? É no 1 a 1 ou no 1 para poucos. É onde o discipulado acontece. É por isso que os diáspora a gente não quer que passe de 10 pessoas. 10 pessoas já acham estourando demais. 5, 6 pessoas ali é o suficiente. Porque a gente gera um ambiente de segurança, a gente gera um ambiente familiar, um ambiente de confiança uns com os outros, para que a gente consiga pastorear um ao outro. É no 1 a 1, é visitando o irmão, é procurando saber como ele está, procurando saber o que está acontecendo na vida, seja coisas ruins, coisas boas. É que a gente cultiva uma relação próxima, é que a gente se aproxima, é dessa forma que a gente fortifica a relação. Mas se eu, partindo desse princípio, partindo desse exemplo aqui que eu trouxe, de uma relação aqui nossa, imagina se eu só oro quando eu venho para o culto no domingo. Qual o tipo de relacionamento que eu tenho? Não tem, meu irmão. Não tem. Você sai daqui e aquilo que você alimentou a semana todinha vai ser mais forte do que aquilo que você só alimentou um dia. Isso é lógica, não precisa eu falar heresia, não, eu ia falar que não precisa ler muita Bíblia para isso. Preciso ler muita Bíblia para isso. Mas é lógica, meu irmão, é lógica, certo? Jesus nos traz aqui, através dessa exortação, Ele nos acolhe. Parece algo pesado, e é algo pesado, mas é algo amoroso ao mesmo tempo, porque Ele está falando assim, ó, tenham cuidado, porque eu falei um monte de vezes, é todo o Antigo Testamento, o povo apanhando, e eles caem nesse mesmo legalismo. Tenham cuidado, o meu reino não é o reino que essas pessoas estão esperando, é o reino espiritual, o reino de Deus é chegado, está perto de vocês. Tenham cuidado para não agir como quem age, como os reinos humanos agem, porque vocês vão cair nas mesmas ciladas que ele. Busquem a presença de Deus não por aplausos dos homens, não busquem por causa disso. Jesus orienta a entrar no quarto para orar. Ele enfatiza a intimidade com o Pai em secreto, onde não há plateia, nem necessidade de provar espiritualidade nenhuma. A maior tentação que a gente tem, meu irmão, vamos imaginar um cenário aqui. Alguém pecou, pecado muito sério. Essa pessoa vai procurar o quê? Ela vai procurar o pastor, alguém mais próximo para confessar? Ou ela vai chegar num dia de culto aqui e vai vir aqui confessar? Não vai, meu irmão. Por quê? Porque não é um ambiente apropriado para isso. Tem um ambiente para isso. Tem um ambiente correto para isso. Que é na relação, é na intimidade. É onde você não tem que provar nada para ninguém. Aqui, se você for falar alguma coisa, se você for abrir sua vida, às vezes é uma besteira. Se eu falar que brigo com a minha mulher, o pastor briga com a mulher, que negócio estranho, não sei o quê, entendeu? Mas se eu falo isso na intimidade é diferente. Por quê? Porque na intimidade eu não preciso provar para ninguém quão espiritual eu sou. Não, é porque eu estou aqui, eu tenho que me vestir muito bem, eu tenho que não sei o quê e tudo mais. Não. Na intimidade a gente não precisa provar nada a ninguém. Na intimidade é aquilo que Jesus fala, você não precisa jurar por nada, nem por Jerusalém, nem por Deus, nem por sua vida, por nada que você não tem domínio nenhum. Porque na intimidade da relação, o que vale é a credibilidade. É a credibilidade. Se você é uma pessoa, eu amo um exemplo que o Ari uma vez usou numa conversa de conselho com a gente, que é, um irmão chega para ele e fala assim, irmão, fulano de tal, do conselho, falou que tu é assim assado para mim. Ele falou assim, rapaz, se ele, sendo meu irmão, me conhecendo do jeito que ele conhece, falou isso de mim, é bem arriscado que ele tenha certo com ele. Por quê? Porque a credibilidade, a confiança, entendeu? Então, nós devemos buscar a Deus nesse ambiente seguro, nesse ambiente de verdade,
esse ambiente onde a mentira não tem poder nenhum. Imagina você orar aqui como alguém que é um santarrão, e você fazer a mesma oração sozinho dentro do seu quarto. Você não faz, meu irmão, você não faz. Não faz porque você não tem coragem. Diante de Deus nós estamos nus. Diante de Deus nós não temos vaidade nenhuma. Diante de Deus nós não conseguimos esconder nada. Não conseguimos. E é nesse lugar que a relação é fortificada. A segunda coisa que Jesus fala, né, que nos ensina esse caminho de uma relação mais íntima em oração, é que nós precisamos desenvolver um relacionamento constante com Deus. Aquilo que eu falei, é todos os dias. Luiz falou isso aqui também, é todos os dias. É todos os dias. A gente se reúne aqui, a gente se fortifica e tal, beleza. Mas e agora, semana? Aí tu vai esquecer os teus irmãos. Eu estou passando por um problema. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que tu tem família de fé. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que Deus te colocou num corpo. E se o teu dedo estiver doendo e a tua outra mão não for lá para colocar um remédio, teu dedo vai doer até ter que amputar, sei lá, dependendo do problema. Então nós devemos desenvolver, gente, um relacionamento constante com Deus. Não usar a oração como uma fórmula de ocasião. Vou orar agora porque eu estou precisando passar na entrevista de emprego. Eu vou orar agora porque eu estou doente. Eu vou orar agora porque o meu familiar está passando mal. Eu vou orar agora por causa disso. Não, meu irmão. É constantemente. Você ora no momento difícil. Você ora quando você quer alguma coisa. Não tenha medo de pedir nada a Deus, não. Peça. Se tem um lugar que você vai ser corrigido pelos seus pedidos, é na oração. Ninguém vai poder te julgar por isso. Peça. Não faça aquela oração, a gente tem falado no diáspora sobre isso, né? Aquela oração do calvinista imaturo, né? Deus, cura aquele meu familiar. Mas só se for a tua vontade, meu irmão, peça para Deus curar. Você está olhando para uma guerra, você vai falar assim: Deus, se tu quiser parar essa guerra, aí fica querendo sondar o coração de Deus, né? Não, meu, você não vai conseguir não. Ora, peça, com reverência, claro, sabendo que Ele também é o seu Criador, é o governador de todas as coisas, mas Ele também é seu Pai. Peça. Que Pai é esse se você não consegue chegar e ser sincero? Nós podemos manter uma vida de oração que flui do nosso dia a dia, gente, conversando com Deus regularmente, e não apenas em momentos de crise ou necessidade urgente, tratando a oração como intimidade, não como ferramenta de barganha. Amém? Vou trazer só algumas orações para a gente terminar aqui, certo? Diante de tudo isso, nós temos uma responsabilidade. Entenda isso. Tem uma coisa que eu tenho batido aqui. Todo texto que você lê das Escrituras, você vai ter um problema sendo apontado, você vai ver Deus através das Escrituras resolvendo esse problema por você. Isso é graça, o nome disso é graça, certo? É Deus resolvendo os teus B.O., é graça. Agora, Deus te convida para ser participante dessa missão. Deus está em missão, e nessa missão nós temos responsabilidade, certo? E não é responsabilidade que a gente pode falar assim: eu não posso ir hoje, não. É coisa do nosso íntimo, Examine sua motivação, meu irmão, antes de orar. Todo o Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre as nossas motivações. Desde se importar com aquilo que as pessoas vão pensar a respeito de você, seja sincero diante de Deus, seja sincero diante de seus irmãos, seja verdadeiro diante de Deus, seja verdadeiro diante de seus irmãos. Se ele não tiver maturidade para isso, ele vai ter que aprender a ter maturidade sobre isso. Mas você tem que ser sincero, em amor, mas sincero, certo? Uma coisa não elimina a outra. Como igreja, nós podemos evitar transformar os nossos momentos públicos de oração em disputa de eloquência. Sabe o que é isso daqui, gente? Às vezes a gente chama alguém para orar aqui na hora do culto, a gente quer que a igreja participe mais da liturgia, e às vezes a pessoa fala assim: mas eu não sei, eu vou gaguejar, vai dar um brancão, não sei o quê. Meu irmão, se você está no meio da sua família, você não puder errar aqui, que droga de família somos nós. Se o meu filho não puder errar dentro da minha casa, que é o lugar que eu posso ensinar ele a fazer da maneira correta, ele vai fazer aonde? Na rua? Não, meu irmão, esse aqui é o lugar. Esse aqui é o lugar de a gente errar. Esse aqui é o lugar da gente ser corrigido pelos nossos irmãos, da gente ser orientado pelos nossos irmãos, ser acolhido pelos nossos irmãos. Então, que esse ambiente não vire um ambiente... A instituição, a formalidade, ela é necessária em muitos momentos.
mas que o organismo vivo, pulsante, esteja muito além de tudo isso. Que a nossa liturgia, ela seja uma base para que o nosso culto flua melhor, e não um cadeado que nos tranca, que nos trava. Eu tenho vontade de bater palma, não consigo bater palma, porque ninguém bate palma. Bata palma, irmão. Oxe, levante a mão, ore, chore, se ajoelhe, faça o que você quiser. Ninguém nunca proibiu ninguém fazer isso aqui. Nunca. Agora, se você ficar olhando para as outras pessoas, querendo imitar a forma que ela adora, no mínimo você não está sendo autêntico. No mínimo. Certo? Então, que nessa congregação, nessa comunidade, que a gente consiga trabalhar isso dia após dia, para que nosso ambiente não seja de meras formalidades, disputa por eloquência, mas que nós possamos nos manter em foco daquilo que é de verdade importante. Reserve tempo e lugar para estar sós com Deus. Isso é muito importante. Reserve tempo e lugar. Você pode orar no carro? Pode. Às vezes eu choro no carro dirigindo. Você pode, fazer em qualquer lugar você pode orar. Mas você precisa ter um tempo de qualidade para isso. Porque senão você vai banalizar a oração de tal forma que quando você falar assim, ó, estou orando por você, você só falou assim, ó, Deus abençoe aquela irmã. Só isso, meu irmão. Você não se relacionou com Deus, você não sentiu a dor daquela irmã, você não sentiu a dor daquele irmão, não. Você só jogou palavras ao vento. E o que é isso? Não é muito diferente do que os católicos romanos fazem, não é muito diferente do que qualquer outra pessoa que diz ter algum tipo de espiritualidade faz. Não é muito diferente do que isso. Nossa igreja pode incentivar e facilitar os períodos de oração silenciosa, e é o que nós temos feito no culto. É o que nós temos tido uma iniciativa pelas mulheres de oração lá na casa da Fernanda, da irmã Tunei, lá no Bom Jardim. Eu estava conversando com a irmã Silmeira, eu estava conversando com a Silmeira esses dias. Eu falando assim, ó, às vezes está dando certo, a oração aconteceu, com 2 pessoas foi aumentando, está chegando, e você vê, sempre tem alguém ali que está disponível, claro, né? Ninguém está obrigando ninguém a estar presente. Mas quem está disponível, está chegando lá e tem sido um tempo bom para elas. E o legal é a autenticidade. Elas cantam ainda a harpa. Julguem. Julguem, quero ver que a mãe puxa sua orelha. Mas foi algo que aconteceu naturalmente. Aí eu penso assim, será que era legal a gente tornar isso oficial da igreja? Não, a oração da igreja. Mas dá uma pena tão grande fazer isso, porque quando a gente faz isso, às vezes vai ser importante fazer isso, mas às vezes precisa continuar do jeito que está, porque a gente institucionaliza isso. Aí a pessoa que está na frente, a pessoa que está desenvolvendo aquilo, não tem nem ninguém na frente, aí tem que ter alguém na frente. Aí aquela pessoa já vai se sentir pesada por ter aquela responsabilidade. Não posso faltar. Entendeu? Aí começa a vir a carga de formalidades que esvazia aquilo que é tão natural e tão genuíno. Entendeu? E se a gente está orando por esse tipo de iniciativa, por que eu vou abafar isso, né? Então, da mesma forma que uma oração, um evangelismo, campal, qualquer outro tipo de ação social, de projeto, é o que nós temos orado para nascer da igreja. E não é nós que vamos fazer isso parar. Então, não só nós do conselho precisamos ter essa consciência, mas todo mundo precisa estar junto com a gente nisso, entendeu? Todo mundo precisa, a comunidade toda precisa estar ciente com relação a essas coisas. Evite desse quarto. Terceiro, não trate a oração como último recurso. A gente já falou, não recorra a Deus só quando o negócio já está. Não, disciplina. Da mesma forma que você vai para a academia, eu não. Da mesma forma que você se alimenta, que você dorme, que você faz tudo com disciplina, que você precisa fazer, que você dorme, assim, você falou assim, eu não costumo dormir muito, né? Mas estou me corrigindo, certo, gente? Evite repetições mecânicas. Ao orar, use palavras que realmente expressem seu coração, evitando frases automáticas. Aquilo que a gente falou, né, gente? Está diante da presença de Deus, fale com seu pai. Fale com seu pai. Com respeito, mas com seu pai. E último, confie no cuidado de Deus. Então, eu já não lembro mais a música, mas eu acho que foi a última ou a penúltima música,
que falava sobre confiar em Deus. Na parte do refrão, acho, falava sobre confiar em Deus. Meu irmão embargou minha voz ali que quase não sai. Porque pensa num negócio difícil é confiar em Deus. É bonito, meu irmão. É muito bonito. E a gente fala que faz isso, mas não faz. É difícil demais confiar em Deus. A gente confia em Deus até o dinheiro faltar. A gente já não confia mais em Deus. A gente começa a confiar no dinheiro, no trabalho, qualquer outra coisa, menos em Deus. É difícil confiar em Deus. A gente confia em Deus até a gente brigar com o irmão. A gente não confia que Deus é suficiente poderoso para reconciliar as nossas relações. Entendeu? Lembre-se de que Deus conhece as nossas necessidades antes de pedir. É como o texto termina. Ore com confiança, não com ansiedade. Não chegue diante de Deus. Claro, eu não estou falando que se você está ansioso, você não vai orar a Deus. Não, não é isso. Não é o foco disso. Mas cada vez mais nós devemos chegar diante de Deus confiando que Ele vai nos ajudar. E se Ele não nos ajudar, meu irmão, o que nós tivermos, o que Ele fizer por nós é lucro, certo? E não com a ansiedade que, meu Deus, eu preciso. Não, o que você precisa, você tem. Como igreja, nós podemos descansar, meu irmão, no cuidado de Deus por nós. Mesmo quando nós não vemos respostas imediatas, reforçando mutuamente a nossa fé, certo?